Salmo 138, versículo 6, diz assim a palavra de Deus: Ainda que o Senhor é excelso, atenta para o humilde, mas ao soberbo conhece-o de longe. Amém, Senhor Jesus. Hoje é dia 29 do mês de abril de 2025. Deus seja sempre louvado. O Senhor pôs no meu coração a sua palavra, deste Salmo 138, Salmo de Davi, no qual ele diz aqui, sendo usado pelo Espírito de Deus, que o Senhor, nosso Deus, é excelso, mas ele atenta para o humilde, e o soberbo ele conhece de longe. O apóstolo Tiago vai dizer: chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. O apóstolo Tiago também diz que Deus resiste aos soberbos, mas concede a sua graça aos humildes. Havia na Bíblia, na história bíblica, uma mulher cananeia, cirofenícia. E esta mulher foi até Jesus para que o Senhor expulsasse o demônio que estava na filha dela. E por um momento ele não respondeu, ele estava experimentando a sua fé. E ele disse para aquela mulher que não era lícito ele dar o pão dos donos aos cachorrinhos. E ela se humilhou, se fez como um cachorrinho. E o Senhor Jesus viu a humildade dessa mulher. A sua humildade de reconhecer que Ele é soberano, que Ele é Deus, que Ele é excelso. E por esta atitude de fé desta mulher cananeia, de origem cirofenícia, a sua filha foi liberta destes demônios que a oprimiram, que lhe faziam mal. Então vejamos, meus irmãos, aqui, que Deus é excelso, é todo-poderoso, é sublime, está vestido de majestade, mas Ele atenta para o humilde. Em Mateus capítulo 11, versículo 26 em diante, diz que o Senhor Jesus olha para o céu e diz assim: Pai, graças eu te dou, porque não fosse aos sábios e entendidos, mas aos humildes, que o Senhor revelou aos pequeninos, porque assim foi do teu agrado. O apóstolo Paulo vai dizer que Deus escolheu as coisas loucas deste mundo, as coisas desprezíveis, não os sábios entendidos. Deus transtornou os sábios entendidos e chamou os loucos desprezados deste mundo, os humildes, e concedeu aos humildes a sua graça. Mas aos soberbos, os intelectuais que se sentem grande, o seu ego grande, que acham que não precisam de Deus, Deus os rejeitou, mas concedeu a sua graça aos humildes. A humildade, meus irmãos, é reconhecermos que Deus ele é soberano, que Deus ele é todo-poderoso, que Ele é o nosso Criador e que nós somos feituras suas, somos obras das suas mãos, somos barro, pó da terra, somos carne, temos nossa vida aqui perecível, temos um prazo de validade. A juventude passa, vem a velhice, quando vivemos até essa velhice, né? Porque muitos vão embora cedo. E quando chegamos na velhice, já vai-se embora as forças. Em Eclesiastes 12 diz que o gafanhoto se torna um peso, ou seja, a pessoa perde a força, perde a audição, perde a visão, tudo se cansa, esse prazo de validade chega e esgota tudo. A pessoa vai enfraquecendo, vai chegando a uma certa idade, é canseira e enfado. Uns chegam a 70, 80 anos, alguns passam dos 100 anos, mas vêm as doenças decorrentes do prazo de validade da idade. Vejamos, meus irmãos, que a humildade é tudo. O Senhor Jesus lavou os pés dos apóstolos, mostrando a humildade.
Diz a Escritura que ele se fez por um pouco de tempo menor do que os anjos aqui nesta terra, que ele deixou toda a sua glória, a sua majestade nos céus, e se fez homem mortal, e teve morte de cruz. Ele esvaziou-se a si mesmo. Mesmo ele sendo 100% Deus e 100% homem, ele se fez homem mortal. Ele foi humilde, ele se sujeitou ao Pai. Ele glorificou a Deus aqui nesta terra, e Deus o exaltou sobremaneira. Ele deu o nome que está acima de todo nome. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, nos céus, na terra e debaixo da terra. Vejamos, meus irmãos, que a humildade de Davi estava pastoreando as ovelhas do seu pai Jessé, o belemita, e foi rejeitado ali pelos seus irmãos, pelo seu pai. Mas Deus falou para Samuel, Samuel, Deus não vê como o homem vê. O homem vê o que está aos seus olhos, o exterior, mas Deus vê o coração. Não nos assentaremos à mesa enquanto não trouxer aqui o teu último filho, Davi. E Davi foi ungido rei, porque era humilde, porque se sujeitava a Deus, já havia ali matado um leão, matado um urso, já tinha experiências com Deus, embora não era conhecido dos seus irmãos, não era conhecido essa parte que ele tinha com Deus, mas Deus o conhecia, porque Davi se prostrava diante de Deus. Davi buscava a Deus em tudo, e Deus o exaltou e lhe deu um reinado que durou 40 anos. Foi rei em Israel. Então vejamos, meus irmãos, que a humildade nos leva aos pés do Senhor Jesus. Beijai os pés do Filho, beijai o Filho, para que não se irrite. Aquela mulher lavou os seus pés com as lágrimas e enxugou com os seus cabelos. Ela se sujeitou ao Senhor Jesus. A mulher do fluxo de sangue, que havia 12 anos, gastava tudo com os médicos, todo o seu dinheiro se esgotou. Ela tocou na orla, nos pés do Senhor Jesus, na orla do seu manto, da sua túnica, das suas vestes. E aquela hemorragia se estancou. Há dinheiro que pague isso, meus irmãos? Nem a medicina pôde curá-la. Estava indo de mal a pior, sofrendo. Só ela sabia da sua dor. Mas ela se curvou aos pés do Senhor Jesus Cristo. E o Senhor operou um milagre na vida daquela mulher. Quem me tocou, disse o Senhor Jesus. Mestre, a multidão te aperta e tu dizes quem te tocou? Quem me tocou? Porque de mim saiu virtude, de mim saiu o poder. Da humildade daquela mulher, ela conseguiu tocar no coração de Deus e foi curada daquela hemorragia. Então vemos, meus irmãos, que ainda que o Senhor é excelso, é todo-poderoso, é sublime, é grandioso, é glorioso, é onipotente, Ele atenta para o humilde, Ele inclina os seus ouvidos para ouvir as nossas orações. Quando nos humilhamos aos seus pés, talvez você esteja passando por momentos difíceis na sua vida, situação que não tem cura, uma situação no seu casamento, um sofrimento que você já tem carregado há anos, problema com filhos, com um vizinho no serviço, qualquer parte da sua vida, recorra ao Deus que fez os céus e a terra com humildade, reconhecendo que Ele é Deus, reconhecendo que Ele tem poder para te ajudar. Se proste aos teus pés, busque o Senhor de todo o teu coração, será achado de vós. Deus se fará achar por ti, através da oração e da súplica. Deus sabe que você tem passado, Deus sabe da tua luta, mas Ele quer que você chegue aos seus pés. Busque a sua face em oração. E Deus vai entrar com providência na tua vida, neste momento difícil de sofrimento que você tem passado todos estes anos. Recorra ao teu Deus, com humildade, em oração, como Ana ia no templo e orava.
Não tinha nem palavras, mas ela mexia só os lábios. E Deus ouviu a oração de Ana e atendeu o seu clamor. Pai santo e justo, nós rogamos ao Senhor que fez os céus e a terra, que é excelso, que é todo-poderoso, Pai. Quando não temos saída, Senhor, o Senhor é a nossa saída. Quando o teu povo achou que iria perecer ali diante do Mar Vermelho, atrás vinha Faraó com seus inimigos, com seus soldados, e à frente um mar que estava ali, somente águas. Mas o Senhor abriu aquele mar, criou um caminho naquele mar, e o teu povo passou, e o anjo guardava o teu povo que o Senhor tirou do Egito. Ó Deus querido e santo, entra com providência na vida desta pessoa, Pai, que clama, que pede teu socorro, Senhor, que pede ajuda, que pede, meu Pai, a tua intervenção, ó Deus querido. Vai de encontro, ó Deus da glória, na vida de cada ouvinte, ó Pai querido. Só o Senhor conhece a dor desta pessoa, a dor de uma perda, a dor de uma enfermidade, de um problema de coluna, deste câncer. Ó Deus querido e santo, arranca, meu Pai, com a raiz e tudo esta enfermidade, ó Deus querido. Arranca, Senhor Deus poderoso, todo este mal, Pai, que está na vida desta pessoa, Pai. Entra com um milagre, Senhor, com libertação, com regeneração, ó Pai. Ó Deus querido e santo, entra nestas células, ó Deus da glória. Transforma, Senhor, muda estas células doentes em células sadias, ó Deus querido, que esta medula venha a produzir novas células e que as células doentes venham a se secar, venham a ser consumidas pelo seu próprio corpo, ó Deus da glória. Entra com o poder de libertação, ó Pai. Entra com saúde, ó Deus. Refrigera esta alma por amor do teu santo nome, ó Deus da glória. Nós confiamos em ti, Senhor, que o Senhor é excelso, mas atenta para o humilde, porque o soberbo o Senhor conhece de longe, mas concede a sua graça aos humildes, ó Deus da glória. Receba esta voz de oração no santo nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Ouvinte, fique firme, busca ao Senhor e Deus dará o escape na tua vida. O Senhor é excelso. Neste Salmo 138, versículo 6. Mas ele atenta para o humilde. Ele ouve a oração do humilde, daquele que chora, daquele que busca, daquele que clama, Pai, Abba, Pai, Papai. Eu peço a tua misericórdia, Pai. Ouve a minha oração, ó Deus. E Deus ouve a voz da oração. Deus ouve as orações, meus irmãos. Deus é aquele que ouve as nossas orações. Deus tem prazer de ouvir as nossas orações. Quando nos tornamos soberbos, nos afastamos de Deus e achamos que somos alguma coisa, mas quando estamos na humildade, no quebrantamento, Deus não despreza um coração quebrantado e contrito. Deus ouve a oração do aflito. Deus ouve o choro. Ouviu o choro do menino Ismael no deserto. Deus ouve o nosso choro. Deus ouve o nosso clamor. Deus quer ouvir a tua oração, ouvinte. O Senhor quer ouvir a tua boca mexer, a tua alma clamar. Ó, meu irmão, minha irmã, busque o teu Deus e Ele vai entrar com providência nesta causa na tua vida. É o conselho da palavra de Deus nesse dia de hoje, 29 de abril de 2025. Deus seja sempre louvado. Amém, Senhor Jesus. Sentindo de Deus, acesse os nossos canais de pregação no YouTube, Facebook, TikTok, Quai, Instagram, Servo de Deus, Cláudio Martins. Foi aí que o Senhor preparou para o evangelismo, para levar a sua palavra aos necessitados, aos que estão em grande necessidade, que precisam ouvir a palavra de Deus. Que Deus seja sempre louvado. Servo de Deus, Cláudio Martins. Acesse os nossos canais. Que Deus seja sempre louvado, engrandecido e glorificado. Que a paz de Deus, a comunhão do Espírito Santo, o amor do Senhor Jesus e sua palavra permaneça nos nossos corações para a vida eterna. Deus seja sempre louvado. Amém, Senhor Jesus.